Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliane. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês na questão docente e discente, ambiência em TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Com base, então, na minha experiência de 27 anos de universidade e de atuação como coordenadora do Núcleo de Inovação Acadêmica na instituição, e também pelos 16 anos de experiências na área de formação de professores para o uso das tecnologias, eu gostaria de contribuir, então, da seguinte forma, dizendo para vocês, como então que o professor adere, incorpora essa questão das tecnologias em suas práticas pedagógicas, e como que o aluno também está visualizando isso, como que ele também absorve tudo isso, né? Essas mudanças metodológicas que estamos vivenciando. Eu iniciaria principalmente na questão e destacaria fortemente para vocês a questão do planejamento. E quando eu falo em planejamento, eu estou falando em planejamento macro e micro. Macro é a instituição como um todo, gestores, e principalmente quem toma frente aí a direção acadêmica, ter um planejamento, como isso vai ser implementado, como vai ser adotado, como vai ser vivenciado na instituição, seja ela ensino superior ou educação básica. É muito importante. Então, esse planejamento macro, ele inicia-se com uma composição de um grupo de professores pensantes. Esses professores, eles podem ser convidados pela direção acadêmica ou indicados pelos coordenadores de curso, que são aqueles professores que vêm vivenciando e colocando já em prática o uso das tecnologias de informação e comunicação. E, além disso, também muitos são pesquisadores. Então, primeiro de tudo, nesse planejamento, é contar com esse grupo pensante. E aí, então, a partir disso, delinear, então, um plano para a instituição, um norte, uma referência para os professores. Nós vamos adotar de que formato? Como uma sala de aula invertida, uma metodologia híbrida, uma educação à distância. Tudo isso tem que ficar muito claro em nível macro, para depois, em nível micro, o professor, então, fazer o seu planejamento. Não tem como um professor ter excelentes resultados, bons resultados no uso das tecnologias, sem um bom e bem consolidado planejamento. Quando digo planejamento, já no início do semestre, seja da educação básica, professor, ensino superior, precisa estar muito claro isso, quando ele vai utilizar, qual o conteúdo, que ferramenta, que estratégias eu vou utilizar. Eu vou utilizar o Jamboard. Tá, e qual estratégia eu vou utilizar? E para isso também o professor tem que conhecer antes a ferramenta, os aspectos técnicos, a funcionalidade do recurso, para depois aplicar na sua prática pedagógica, tá? Outro item que eu chamo a atenção de vocês é a questão relação professor-aluno. Ao adotarmos metodologias ativas nas nossas práticas pedagógicas, muda-se a postura do professor e do aluno. O professor passa a ser um mediador, um orientador, e o aluno é aquele sujeito ativo, ele é protagonista. Então, se isso não está muito claro para o professor ou para o aluno, dificilmente vamos conseguir bons resultados utilizando os diferentes recursos tecnológicos. Próxima etapa que eu acrescento aqui é fundamental, indispensável que o professor esteja em permanente formação, buscando conhecimentos técnicos e pedagógicos. Técnicos, quando eu me refiro, é conhecer a ferramenta, a aplicabilidade, a funcionalidade. Pedagógico é saber quando eu utilizar, por que eu estou utilizando esse determinado recurso, essa ferramenta tecnológica. E qual o momento adequado, qual o público. Então, não é algo que se constrói do dia para a noite, né? É com muito estudo, pesquisa, formação permanente.
Outra questão que eu chamo a atenção para as instituições é indispensável o suporte técnico. O professor precisa se sentir seguro para ele aplicar ou ele adotar, né, as tecnologias em suas práticas, se sentir confortável. Então, ele precisa de suporte técnico, porque ele domina o conteúdo dele, conhece a aplicabilidade da ferramenta, mas ele não domina um todo, como o suporte da TI. E também o suporte da TI é fundamental para o acadêmico em nível superior e para o aluno, no caso de educação básica. Então, esses aspectos que eu trago aqui são extremamente importantes, pessoal. Fundamentais para essa questão da ambiência das tecnologias, né? Para nós entendermos como que ela se dá, essa implementação das tecnologias no espaço acadêmico, seja qual for o nível. Então, aqui eu trago para vocês também alguns objetos de aprendizagens e que eu quero destacar. Exemplo que eu trago de Jamboard, que eu tenho um tutorial no meu canal do YouTube. É um quadro interativo que vocês podem utilizar tanto online como offline. E como utilizar, professora Eliane? O Jamboard possibilita você criar até 20 slides. Então, como que eu vou utilizar com alunos do ensino superior? No primeiro slide, eu vou fazer a introdução do meu conteúdo, eu vou explanar, né? Vai ser a minha aula expositiva. No segundo slide, eu lanço uma pergunta para os alunos. E o quadro interativo, como vocês podem ver no tutorial que eu tenho lá no YouTube, ele possibilita o aluno interagir e colaborar. Então, aquela aula expositiva maçante deixa de ser aquela aula tradicional, focada no professor ao centro, e acaba envolvendo o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Também chama a atenção do Mentimeter, que traz diferentes recursos. Um deles é o Slides, que ele possibilita eu criar, então, um slide introduzindo o conteúdo. No segundo, eu lanço uma questão e aí o aluno vai interagindo. O próprio slide em cima já traz o código, onde o aluno, só colocando aquele código, ele acessa, então, esse documento, né? Essa atividade. Além disso, ele traz outras opções, como perguntas em formatos de nuvens, que é fantástico, tá, pessoal? Qual é a estratégia que eu posso utilizar nesse caso de questões com formato de nuvens? Exemplo, eu quero fazer um levantamento na turma, o que eles conhecem sobre o conteúdo? E aí, então, eu lanço a pergunta e possibilito eles a apontar 3 palavras-chave. Então, aí, cada vez, quando se repete uma palavra, essa palavra vai ficando em tamanho fonte maior. É fantástico, acho que vocês já ouviram falar, mas vale a pena conferir, pessoal. Outro que chama atenção é o Padlet. O Padlet eu tenho um tutorial no meu canal do YouTube. Ele traz uma ferramenta que dentro traz várias possibilidades. Uma delas que eu chamo a atenção de vocês, que é a questão do mural virtual e atividades em coluna. E aí vocês podem criar, tem diferentes estratégias para vocês utilizar. Ele pode utilizar em aulas expositivas presenciais ou online. E também eu destaco aqui uma ferramenta que é o Google Apresentação, que muitos professores não utilizam, e ela é fantástica. Por quê? Porque eu chego em sala de aula e abro o meu Google Apresentação, direto do Google Drive, eu compartilhei já com os alunos esses slides, só que o que eu faço? No meu primeiro slides, eu apresento o conteúdo, então, né? Minha aula expositiva. No segundo, eu posso trazer um vídeo, né? Um vídeo, lembrando sempre que um vídeo, assim, para alunos tem que ser no máximo 5 minutos, né? 3 a 5 minutos. Eu posso trazer uma simulação, por exemplo, em casos de atividades, cursos na área da física, da química, engenharias, onde tem cálculos. As simulações são fantásticas. Você pode trazer lá nos slides que diz assim, não tem aquela coisa do professor sair, ir lá, pesquisar. O link já está ali,
né? O aluno já vai visualizando e a tua aula deixa de ser aquela aula maçante, expositiva, onde o professor é o centro. E o aluno passa a ser, então, o centro do processo ensino-aprendizagem. Fica aqui, então, algumas dessas dicas. Convido vocês para conhecer, então, o meu canal no YouTube. E todos os vídeos produzidos, elaborados por mim, estão lá disponíveis. Então, eu agradeço e pode me seguir, então, no meu canal. Até mais.